Olá, meus queridos alunos, vamos dar continuidade ao assunto sobre organização empresarial, para que vocês não fiquem perdidos, a disciplina organização empresarial, né? Nós falamos na aula passada sobre o conceito de organização, o que é empresa, falamos sobre os ambientes internos e externos, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da organização empresarial, né? E algumas etapas, como, por exemplo, departamentalização, hierarquia, assim por diante. Por que a organização empresarial é importante? É engraçado que pode até ter uma dualidade, né? Organização organizada, né? Lembrando que a organização, no nosso conceito empresarial, são pessoas que têm o objetivo de suprir uma necessidade, né? Mas também no nosso vocabulário, a organização vem de organizar, né? Arrumar. Então, talvez na cabeça de vocês possam confundir essas duas coisas. Mas eu gostaria que vocês atentassem ao contexto para que vocês não pudessem ficar perdidos nesse contexto. Quando eu falo de organização empresarial, neste contexto, eu estou falando sobre o ato de organizar, de ordenar, de arrumar. Como se arruma uma empresa, né? Por que é importante uma empresa arrumada, organizada, né? Então, esse é o contexto da aula de hoje. Então, por que é importante? Primeiro, ele evita desperdício, né, de recurso e tempo. Quando você tem uma empresa organizada, as pessoas sabem exatamente o que fazer e assim vocês vão gastar menos e ter um objetivo, né? E sem ter desperdício de tempo, material ou esforço. Então, a organização empresarial é importante para isso. A segunda coisa, ela facilita a comunicação. Quando você tem uma organização bem definida, você sabe exatamente a quem se reportar. Por exemplo, se você tem filhos, os filhos sabem que a hierarquia é os seus pais e aí vão perguntar certas coisas pertinentes aos pais. Mas se está na sala de aula, se tem uma coisa bem organizada, vão reportar não aos pais, mas assim ao professor. E assim por diante. Facilita essa organização interna, saber para quem reportar, quem falar, quem pedir, quem obedecer, tá bom? Essa facilita a comunicação. Define responsabilidades claras. Então, quando eu tenho uma organização empresarial, eu sei exatamente o que fazer, onde fazer e por que fazer. Tá bom? Cada um, vou usar uma expressão popular, cada um no seu quadrado, né? Mas para poder cada um estar no seu quadrado, tem que saber qual quadrado é necessário, né? Então, ser claro nas funcionalidades faz parte da premissa da organização empresarial. Consequentemente, isso aumenta a produtividade e a eficiência. As pessoas vão saber exatamente o que fazer, vão fazer bem e vai produzir mais. E também, para finalizar, ela promove um ambiente de trabalho mais harmonioso, né? Ou seja, mais uníssono, todo mundo está fazendo a mesma coisa, um depende do outro, porque cada um sabe o que vai fazer. Então, um não está se intrometendo na função do outro, o outro está sendo negligente também. Então, cada um sabe a sua papel, a sua área, quem se comunica, então se torna mais eficiente essa comunicação, esse ambiente, esse trabalho, e se torna mais harmonioso esse processo. Então vamos lá. Quais são os componentes de uma organização empresarial? Eu vou colocar 4 pontos importantes na organização, ou seja, de arrumar a empresa. A estrutura organizacional, a departamentalização, a hierarquia e a coordenação. Vou repetir novamente. Os 4 pontos que fazem parte do processo de organização empresarial é a estrutura organizacional, a departamentalização, a hierarquia e a coordenação. Muitos desses conceitos já falamos na sala de aula, mas eu gostaria de reafirmar com vocês para que vocês possam estar fixando esses conceitos, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é estrutura organizacional? A estrutura organizacional é o arranjo formal das atividades e responsabilidades, ou seja, o desenho, quem está fazendo o quê,
né? Então, existe uma estrutura de departamentos, de áreas que vão relacionar ao trabalho a estrutura. Vou dar um exemplo. Um funcionário, ele entra numa empresa, ele precisa saber aonde ele vai trabalhar, com quem ele vai trabalhar, quem são seus subordinados, quem são as pessoas que vão mandar nele, quem são a sua hierarquia. Isso só é feito se tiver essa estrutura organizacional, né? E geralmente essas estruturas organizacionais elas são feitas por organogramas, né? Já fizemos muito na sala de aula sobre isso, falamos muito sobre isso. O que é organograma? É a expressão visual de uma estrutura organizacional. Então, a estrutura organizacional ela tem essa finalidade de definir a divisão do trabalho, a cadeia de comando, ou seja, quem está sobre quem. Vejamos o exemplo. Nós temos aqui esses exemplos aqui de estrutura organizacional. E os 3 tipos de estrutura organizacional que existe, né? Estrutura linear, estrutura funcional e de staff, né? Mas eu quero falar mais sobre esses 2 aqui para entender melhor. Ou seja, olha lá, você percebe que estrutura linear, né, o diretor, a gerência, a execução, a gente sabe exatamente qual a função de cada um, né? Então, a estrutura linear, por exemplo, a gente vê muito no sistema militar, por exemplo, né? Ou sistema religioso, papo, tal, que cada um está sabendo quais são as funções de cada nível. O que facilita? O nível, né? O nível de cada função está relacionada à hierarquia diretamente. Por que a estrutura organizacional é importante? Porque me ajuda a entender qual a minha parte, né? Por exemplo, a gerência A, por exemplo, da estrutura linear, você vai perceber lá que ela está recebendo ordem do diretor, mas também ele é responsável pela execução A, né? Então, a execução se reporta à gerência, a gerência se reporta ao diretor. A gerência A, ela está no mesmo nível da direção B, tá certo? Então, você percebe por essa também, tanto na funcional como na staff, que é uma assessoria a alguma função, você percebe essa diferença, né, essa importância. A funcional já está direcionada a funções, né? Por exemplo, diretor, aí tem as funções de diretor de marketing, diretor de venda, diretor de finanças, entendeu? Aí tem analista de vendas, analista de assim por diante. Então, essa estrutura por funções. E staff é uma assessoria ligada a alguma funcionalidade. Ambos, né, tanto linear como funcional como lean staff, ela precisa ter esse desenho bem claro para todo mundo saber quem está fazendo o que, tá bom? Então, nós temos essa ideia. O outro tipo de organização é a departamentalização. E o que é departamento? O departamento ela faz parte de uma característica da própria estrutura organizacional. Por quê? Só posso fazer estrutura se eu tiver essa definição de departamentos. O que é departamento? São agrupamentos de atividades, setores, né? Por exemplo, setor de venda, setor de produção, setor financeiro, setor de recursos humanos e assim por diante. Então, eu vou saber exatamente cada função e cada área de departamento, né? Então, ela facilita a especialização e o controle, porque eu sei exatamente o que cada um vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer. Nós chamamos isso de departamentalização, ok? Então, a departamentalização pode ter vários tipos de departamentos, por exemplo, departamento por clientes, né? Clientes, departamento infantil, departamento de meninas, departamento de meninos, departamento. Então, nesse caso, os departamentos são divididos por as características dos clientes, né? Vamos pensar numa loja de roupa, né? Departamento de infantil, departamento de mulheres, departamento só de homens, de senhores. Então, nessa parada, os departamentos são divididos apontando para os clientes, né? Podemos ver por serviços, por exemplo, departamento de serviço de limpeza, departamento de serviço de vendas, assim por diante. Como exemplo, por mais de serviço, né? Departamento de pedagogia, né? Vamos pensar numa escola, né? Departamento de cozinha, departamento de secretaria, departamento pedagógico. Então, está relacionado a produtos ou serviços.
Pode ser por produtos também, tá ok? É outro tipo de divisão departamental. Por exemplo, o supermercado é um departamento por produtos, você percebeu? Ela é dividida por setores, né? Setor de hortifruti, setor de cereais, setor de limpeza, setor de bebidas, setor de assim por diante. Nessa área, ela é dividida por departamentos de produtos. Podemos ter departamento geográfico também, né? A geografia, ela nos ajuda a ter essa ideia de tipo de departamentos, né? Por exemplo, nós temos o departamento lá de São Luís, departamento de Rosário, departamento de Juscelino, departamento de processos lá de Santa Amaro e assim por diante. Maranhão, departamento Então, nessa ponto, a geografia é importante. E pode ser por processos e projetos. Por exemplo, no departamento de montagem, né? Uma linha de produção. Então, departamento de pintura, departamento de montagem de parafuso, departamento de carenagem e assim por diante, processos. Ou por projetos. Como assim projetos, professor? Talvez seja mais difícil. Mas, por exemplo, vamos pensar numa empresa de marketing que trabalha com várias empresas, com vários projetos diferentes. Então, projeto de marketing da telefonia, da Oi, projeto de marketing da Vivo, projeto de marketing da Claro e assim por diante. Cada um com seu projeto e seu contrato de forma mais fixa. Ok? Então, o departamento é importante, preciso saber o que é departamento e que tipo de departamento. Agora, o que é hierarquia? Hierarquia nada mais é do que o nível de autoridade e responsabilidade. É aquela ideia de quem responde a quem, né? Quem manda em quem. Ela é importante? Sim. Já pensou se todo mundo mandasse em todo mundo? Se não tivesse hierarquia, seria uma bagunça, né? Precisamos ter hierarquia para poder ter um mínimo de organização. Então, a hierarquia nada mais é do que nível de autoridade. Quem é que manda em quem e quem responde quem. Para que serve a hierarquia? Ela serve para garantir a ordem desse ambiente de trabalho. Tá bom? É necessário ter essa hierarquia. E, consequentemente, define as suas responsabilidades. Com maior hierarquia, mais responsabilidade tem. Então, nós temos algum tipo de hierarquia, se você precisa entender. Nós temos, por exemplo, a hierarquia de topo da organização, que nós chamamos de hierarquia estratégica, que é realmente a hierarquia de direção, né? Que envolve toda a organização, define diretrizes, missões, valores, né? Analisa os fatores internos e externos para o diagnóstico estratégico, para onde a empresa está indo, foca no longo prazo, já que suas decisões elas abrangem toda a organização, né? Toda a parte global da empresa. Então, elas são mais duradouras. Existe o tipo de hierarquia que vai embaixo do estratégico, você percebe que tudo está numa lógica, que é o tático, que é a gerência, né? São planos mais detalhados por departamentos e atividades. Né? No caso, gerentes de departamento de venda, gerente de departamento de compras, gerente de departamento de marketing, né? São planos mais detalhados. O foco, nesse caso, é médio prazo, já que eles envolvem uma área específica e demora médio prazo, né? Falamos de médio prazo de 6 a 1 ano, né? Então, o foco deles é o departamento, é um nível hierárquico que está abaixo do nível estratégico. E o nível operacional, que é exatamente o nível de supervisão, né? Está ligado diretamente à tarefa, à atividade. Quanto o estratégico está ligado à organização pelo todo, o tático ao departamento, a supervisão está ligado à tarefa mais detalhada. Tem gente que confunde essa ideia de o que é diretor, o que é gerente, o que é supervisor. Direção é que manda no geral, né? Direciona toda a organização. A gerência está relacionada a um departamento específico e supervisão a uma tarefa específica. Vou dar um exemplo bem claro. Vamos ter um diretor-geral de uma loja de roupas, né? E aí tem um gerente de finanças, né? Financeiro, né? Mas existe o supervisor do caixa, né? Então, perceba, o caixa é uma tarefa. Então, está voltado somente à tarefa. Então, direção, organização toda, gerência para todo o departamento e supervisão à tarefa. Ok?
Por fim, nós temos a coordenação. O que é coordenação? A palavra coordenar é exatamente colocar tudo em ordem, né? Por quê? Uma empresa, ela funciona ordenada e coordenada, ou seja, um depende do outro. Então, por exemplo, o setor de venda depende do setor de marketing, o setor de marketing depende do setor de finanças, o setor de finanças depende do setor de vendas e assim por diante. São tudo interligado, é uma engrenagem que precisa funcionar. E para ter uma empresa organizada, ela precisa ter uma certa coordenação, senão ela perde o processo, tá bom? Então, o que é a coordenação? É o mecanismo de integralizar todos os setores e atividades para que todos possam trabalhar juntos no mesma missão e visão, tá certo? Então, além disso, ele é para evitar conflitos de retrabalho, né? Um está dependendo de outro e outro fica lá demorando e como um depende do outro, vai ter um retrabalho e conflitos com relação a departamentos. Então, qual é a função da coordenação? É assegurar que o trabalho seja harmonioso. Todos eles andem de forma adequada. Então, a organização empresarial como ferramenta estratégica, ela ajuda a alcançar os objetivos de eficácia, né? A ideia de organizar ela é estratégico, porque ela ajuda todo mundo a ser eficiente. Ela melhora a adaptação de mudanças de mercado, porque se todo mundo está harmonioso, está coordenado, sabe o que cada um vai fazer, tem a estrutura bem definida, sabe a hierarquia, qualquer mudança ela é mais fácil de fazer, tá bom? Estimula a inovação e competitividade, né? Que está todo mundo no mesmo rumo. Exemplo, uma fábrica de calçado, né? Se a organização ela tem o retrabalho, ela tem atraso, cada um faz o que quer, não sabe quem que manda, e é um problema. Já com a organização, os setores são bem definidos, né? Todo mundo sabe as suas responsabilidades claras e, consequentemente, tem eficácia e maior eficiência, tá bom? Eu estou deixando esse exercício aqui para vocês fazerem e me entregarem, tá bom? Perguntas para reflexão. Como a organização impacta na produtividade? Quais os riscos de uma empresa desorganizada? O que pode acontecer com esses riscos, né? Quais são os riscos? Queria que vocês falassem aqui pelo menos 3 pontos de riscos, tá bom? E como a hierarquia facilita a gestão? Também 3 pontos como a hierarquia, baseado na aula e no seu conceito. Até a próxima. Valeu!